Você já imaginou estar no espaço, em uma estação espacial abandonada e danificada, onde tudo ao redor parece um cenário de filme de terror? O frio cortante, a escuridão quase palpável e o silêncio profundo que se torna ensurdecedor. Nesse cenário, dois astronautas têm a missão de reparar um sistema crucial, mas o que acontece a seguir desafia a lógica. Imagine o seguinte, um deles desrosqueia uma simples porca-borboleta. No exato momento em que ela se solta, começa a flutuar no vazio da estação, em um ambiente sem gravidade. O que acontece depois é imprevisível. A porca começa a dar uma cambalhota, faz uma volta completa no ar, e logo depois volta a girar normalmente. Então, faz isso de novo, e mais uma vez. E se isso fosse um erro no espaço-tempo? Uma rachadura na realidade, como se fosse um bug na Matrix? Essa história parece coisa de ficção científica, mas não é. O que aconteceu ali foi um fenômeno tão bizarro que parecia mais magia ou um bug no universo. E se eu te disser que esse mistério foi resolvido graças a um cosmonauta soviético, muito antes de começarmos a pensar em falhas na Matrix? Em 1985, dois cosmonautas soviéticos foram enviados para resgatar a estação espacial Salyut 7, que havia sofrido uma pane elétrica grave. O espaço estava gelado, escuro e a estação em um estado lamentável. Enquanto trabalhavam para restaurar os sistemas, um dos cosmonautas, Vladimir Jambekov, sem querer, desrosqueou uma simples porca-borboleta e foi aí que o estranho começou. Quando a porca se soltou, ela flutuou no ar, girando lentamente, mas o que aconteceu depois foi ainda mais peculiar. De repente, ela fez uma cambalhota, como se estivesse saltando no ar, e voltou a girar normalmente. Isso aconteceu várias vezes, com a porca realizando esse movimento repetidamente. Jambekov, surpreso e curioso, gravou tudo em vídeo e compartilhou com seu colega, Viktor Savinicki. O fenômeno foi registrado, mas ninguém imaginava que o que parecia uma falha no espaço-tempo fosse, na verdade, uma manifestação de uma lei física conhecida desde o século XIX. No espaço, sem a interferência da gravidade, essa física se tornava visível de uma maneira nunca antes observada. O vídeo de Jambekov não seria divulgado até o início dos anos 2000. Quando finalmente compartilhado, rapidamente se tornou um assunto quente em fóruns científicos, listas de discussão e até no falecido Orkut. Mas o que fazia esse vídeo tão fascinante? Porque uma porca flutuando parecia mais uma falha no espaço-tempo, um bug na realidade? Alguns começaram a especular sobre buracos negros, viagens no tempo e até falhas na Matrix. Mas enquanto teóricos da conspiração se lançavam em explicações malucas, a resposta estava bem mais próxima do que eles imaginavam. O que aconteceu ali, apesar de parecer um fenômeno impossível, era na verdade completamente natural. Logo que o vídeo foi compartilhado, se tornou um verdadeiro fenômeno na internet. Fóruns científicos, listas de discussão e até o falecido Orkut ficaram em polvorosa, com milhares de pessoas assistindo ao clipe da porca flutuante e tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que fazia esse vídeo tão fascinante? Qual era o mistério por trás de uma simples porca flutuando no espaço? A princípio parecia simples, uma porca-borboleta que, ao se soltar, começava a girar no vazio da estação, mas o que surpreendia todos era o comportamento da porca. Ela não girava de maneira normal como se esperava. De repente, no meio do movimento, ela dava uma cambalhota, virava de ponta cabeça, como se tivesse vontade própria, e então voltava a girar normalmente, repetindo o processo. A ideia de algo tão simples se comportando de maneira tão errática parecia desconcertante. Alguns começaram a especular sobre o que poderia estar causando esse fenômeno. As teorias mais fantásticas logo surgiram. Para muitos, o que estavam vendo era mais do que um erro de física. Seria uma falha no espaço-tempo, uma rachadura na realidade, um bug na Matrix. Algo tão incomum que parecia mais com um glitch do universo do que com um comportamento natural. Teóricos da conspiração não demoraram a lançar suas suposições. Um dizia que aquilo poderia ser a prova de que as leis da física estavam sendo quebradas. Outro sugeriu que o movimento estranho da porca poderia ser um sinal de distúrbios no espaço-tempo, uma fissura que teria aberto uma porta para outra dimensão. Mas o mais intrigante de tudo era a possibilidade de que algo tão banal como uma porca solta no espaço pudesse ser a chave para entender algo muito maior. Uma falha na Matrix? Um bug no sistema do universo?
Ou seria um fenômeno mais profundo, ainda não compreendido? O fato de o vídeo ter se tornado um tópico tão quente foi uma prova de como esses fenômenos podem ser sedutores e misteriosos. Com o tempo, o assunto explodiu nas redes sociais e nos fóruns. Físicos, estudiosos da mecânica quântica e até entusiastas da ciência estavam tentando entender o que acontecia naquele vídeo. Para eles, uma simples porca flutuando no espaço, girando e fazendo piruetas, parecia muito mais do que um mero acaso, mas enquanto todos se lançavam em explicações mirabolantes, a resposta estava bem mais próxima do que muitos imaginavam. O que parecia uma falha ou erro do próprio espaço-tempo não era nada disso. O que Jan Bykov filmou era um fenômeno completamente natural, um comportamento físico descrito desde o século XIX, mas até então desconhecido por muitos. Essa reviravolta, em que o aparentemente inexplicável se torna explicável, empolgou os cientistas. Estavam diante de uma oportunidade única de observar uma teoria física na prática, algo antes imaginado apenas nas equações. E apesar das teorias fantasiosas, a verdadeira explicação para o fenômeno estava nos livros de física, aguardando ser descoberta. Porém, para os teóricos da conspiração, a explicação simples não seria suficiente. Afinal, por que uma simples porca flutuando no espaço faria tanto sentido? O mistério parecia longe de ser desvendado. Ou será que não? Em meio a tantas especulações, o que parecia um mistério do universo estava, na verdade, aguardando a revelação de uma verdade muito mais simples, mas igualmente fascinante. Esse bug na Matrix, que todos viam na realidade, era apenas uma manifestação de uma das leis mais antigas da física, uma equação já resolvida. O que estava sendo testemunhado não era uma falha no sistema, mas o funcionamento perfeito das leis que governam a rotação e o movimento dos objetos no espaço. O universo estava apenas nos mostrando sua elegância e complexidade, e quem diria que, nesse jogo de incertezas e mistério, uma simples porca flutuante se tornaria o centro de tantas teorias? O que parecia impossível, ou até sobrenatural, nada mais era do que uma curiosa e espetacular demonstração de física em ação. Então, no final das contas, o que parecia uma falha na realidade, ou um bug na Matrix, era, na verdade, uma explicação física simples, mas surpreendente. O que Jan Bykov viu foi um exemplo claro de rotação instável em torno de um eixo intermediário, um fenômeno descrito na física clássica, mas plenamente apreciado somente quando o espaço se tornou o palco perfeito para ele. Esse fenômeno tem implicações reais, como o entendimento da estabilidade rotacional de satélites, sondas espaciais e até estações espaciais. E ao contrário de um erro ou uma falha cósmica, o efeito observado nos lembra de como a ciência é fascinante e de como, até mesmo nas situações mais inesperadas, a física pode nos ensinar lições valiosas sobre o funcionamento do universo. Agora, o que você acha? Era uma falha na Matrix? Ou apenas um fenômeno normal da física? Eu fico com a segunda opção, mas o mistério e o fascínio continuam. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, conferir outros vídeos incríveis que preparamos para você. Até a próxima!